pessoal, sejam... Esse nó, propósito, até porque ele é, dentro do Instituto, é a pessoa que mais fala sobre esse assunto, é a pessoa que tem um treinamento somente sobre esse assunto e que estuda a fundo esse assunto aí, todas as suas teorias, todas as suas práticas. Meu querido amigo Jonas Shell. Boa noite, Jonas. Boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal que está em casa. Então, noite de quarta-feira, mais uma noite de encontro. Que bom que estamos aqui. E hoje a gente vai abrir aí, entender um pouco mais, pelo menos mais um pouquinho, sobre o que é propósito, né? E como ele funciona. E como vocês já devem ter visto na legenda, quais seriam então esses 10 propósitos da vida perante ao meu ser? Então, já partimos da ideia que nós temos mais do que um propósito. Tudo aquilo que existe tem um propósito. Nada que tenha consistência, existência, está à toa no universo. Então, tudo que compõe esse universo do qual nós habitamos tem um motivo, tem um porquê, tem um para quê. E quando esse motivo não acontece, não é claro para o seu envolvido, o envolvido fica com aquela sensação de vazio, aquele sentimento de perdido, muitas vezes. E isso é o que a gente vai entender. Então, nós temos uma aula bastante especial, né, e vai fazer a gente enxergar esse caminho. Vai fazer com que a gente perceba quais seriam, então, esses 10 propósitos da vida para cada ser humano. Fique tranquilo, né? Durante o programa de hoje a gente também tem Tira Dúvidas, então o QR Code pode colocar na tela aí, ou você entra no site institutohenriqueamaral.com.br/programa, porque a gente vai responder também algumas perguntas sobre esse assunto. Como o Henrique já disse, a gente tem várias perguntas, porque a gente acaba não aprendendo em casa sobre isso. Na escola também pouco se fala, mas conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos absorvendo e vivendo este mundo, a gente começa a sentir esse desejo de ter um norte, né? De quais seriam o porquê das coisas, o para quê das coisas, né? E começa a se encher de perguntas, inclusive da nossa própria existência. E a resposta dessa própria existência seria, então, o significado dessa palavra, propósito. E é mais do que um, a gente vai ascendendo para eles, mas tudo isso a gente vai descobrir no programa de hoje. Então seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui. É sempre uma alegria conversar e aprendermos juntos sobre os assuntos da vida. Obrigado, Jonas. Já viram, né, que o programa de hoje vai ser quentíssimo. E eu quero aqui conversar com o pessoal do YouTube, aqui, ó,
A Tati Ruas aqui, boa noite. Aldeia dos Anjos, olá, boa noite, Aldeia dos Anjos. O Leandro Azevedo aqui, boa noite. Márcia Beck, chegou a noite mais especial da semana, a querida Márcia Beck. A Suelen aqui também, boa noite. Me digam aqui no YouTube de onde vocês são, quero saber. Quem é aqui que eu vi de registro? Michele Dias de São Gabriel. Vamos ver quem mais aqui, né? Olha, já tem um monte de gente aqui. Então, eu queria que já... A Dayana Quadros aqui, boa noite, né? Eu queria pedir para vocês, né, para curtirem aqui. Quem está assistindo pela TV, continue assistindo, né? E aí vocês veem, quem está na TV, né, pode entrar no QR Code que está aí na tela, porque ali tem como vocês entrarem no grupo do WhatsApp. Daqui a pouco eu vou falar com o pessoal do grupo do WhatsApp. Aliás, perguntas vocês só vão poder fazer no WhatsApp. Então, pegar o celular, né, quem está assistindo pela TV, apontar para o QR Code, exatamente, né, que já vai entrar no grupo aqui com a gente para conversar sobre a aula. Ou entra ali, né, estudacarremaral.com.br/programa, também pode ser por ali, para fazer as perguntas lá. Eu vou interagir daqui a pouco com o pessoal do grupo, tá? Por enquanto, aqui estou falando com o pessoal do YouTube. A Lorita Grazi, me digam de onde vocês são, Pantano Grande aqui da Kátia Cardoso. Queria que vocês curtissem aqui, bota ali o legalzinho, tá? Porque daí né, o YouTube distribui para mais pessoas. E também compartilha, pega esse link, coloca nos grupos do pessoal, da família, coloca nas redes sociais para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esses conhecimentos que aqui nós oferecemos de forma gratuita. São aulas, são debates, são perguntas, são esclarecimentos para que se tenha uma vida melhor. Então nós gostaríamos muito que você nos ajudasse a propagar esta filosofia, essa forma positiva, alegre e suave ao mesmo tempo de ver a vida, tá? Então, já falei, deixa eu ver quem mais aqui. A Kelly Cristiane, boa noite. A Daiane, boa noite. Michele Brand, de Novo Hamburgo, boa noite. Aqui de Frederico Westphalen, eu amo esse programa. Elisângela Voltmann, Cristiane Leal, boa noite. Olha quantas, Daiana Quadros de Canoas. Olha aqui a Luciane da Gema Sarandi. Que alegria poder estar aqui com vocês nessa noite. Estou muito feliz. Então, vamos lá, porque o Jonas tem muita coisa legal hoje para passar para vocês. Coisa boa, então a gente vai começar essa jornada para entender aí, para perceber um pouquinho sobre esses 10 propósitos da vida. É hora de crescer. Muito bem, então a gente, para iniciar esse processo e entender um pouquinho, a ideia aqui é mostrar uma das formas de interpretar o propósito da vida. Ela não é a única, nós temos diversos estudos, isso é muito antigo, né? Sócrates, a filosofia antiga, já se falava bastante sobre isso, e a ideia de propósito, o estudo sobre propósito, já permeou várias áreas, né, diferentes, já passeou pela história, pela filosofia, pela política, pela religião, né, e com presença sempre muito marcante. Inclusive, né, na parte que fala da história durante a Primeira e Segunda Guerra, onde nos campos de concentração, né, há estudos ali de que pessoas que mantinham a ideia de ter algo presente fora daquele local sobreviviam mais tempo. Então, até mesmo nos momentos mais difíceis da vida, naqueles cruciais, a ideia de ter clareza de um propósito, de um motivo, traz também longevidade. Mas para a gente entender essa jornada dos 10 propósitos da vida, eu gostaria que você imaginasse assim. Imagine o seu ser, aquilo que você é, no formato de uma espiral. E esse espiral, quando a gente nasce, ele é bem pequenininho. E ele vai começando a se movimentar e começando a aumentar de tamanho. Essa movimentação e esse aumento de tamanho a gente vai chamar de vida. A vida faz com que esse espiral gire, se movimente, cresça, experimente do mundo, né? Vá conhecer pessoas, a passar por situações, e conforme isso vai acontecendo, ele vai aumentando de tamanho. Conforme esse tamanho desse espiral vai aumentando, propósitos vão sendo despertados na trajetória desse ser. E o primeiro deles, então, para a gente começar essa lista de 10 propósitos, é o que eu vou chamar de propósito individual. Esse seria o propósito que carrega a nossa personalidade, carrega a nossa consciência daquilo que nos separa das outras pessoas. É a nossa singularidade. Ali estariam os nossos desejos mais individuais, né? Quando a história da vida começa. A gente começa trazendo as nossas características únicas do nosso ser, aquilo que me difere das outras pessoas. Mas é nesse propósito inicial que está
uma grande chave aqui da vida. O como você se vê e o como você se cuida. Então esse propósito individual, que é o propósito de número 1, traz a sua noção e o seu aspecto de autoamor, de autocuidado, de autoconhecimento. Então se você não dá muita bola para essas coisas, é sinal que seu propósito 1 está como se fosse uma lâmpada meio apagadinha. E quando essa lâmpada 1 está um pouco apagadinha, as demais também sofrem. Então aqui está toda a parte do eu, dos cuidados e da visão que você tem de si, tá? Vamos aumentar essa ideia aqui? O segundo propósito é o propósito emocional, que também é chamado de propósito dos relacionamentos, que é quando a gente começa a incluir nesse nosso mundo, na nossa vida, outras pessoas. E aí vem umas coisas interessantes, que uma delas que a gente descobre, que quando a gente nasce, vamos imaginar eu, bebezinho, e a nossa mãe, a mãe não é vista como um outro, mas como parte do bebê. Então o primeiro outro que a gente conhece, muitas vezes é o pai. Ele é que traz uma segunda opinião, um segundo cuidado, um segundo cheiro, uma segunda vivência da vida e do mundo. Então os nossos relacionamentos têm propósito em nossa vida. Aí já começam as nossas reflexões. Todas as pessoas que fazem parte da sua vida têm um motivo, têm um propósito contigo e você com elas. Ninguém está na sua vida à toa. E esse propósito se espalha em todos os seus relacionamentos. Você e seus pais, você e seus irmãos, você e seu cônjuge, você e seus filhos. Cada vez que você se relaciona com o outro, mesmo que esse relacionamento não seja um laço sanguíneo, também há um propósito. Então eu vou esticar um pouco mais aí essa nossa segunda lâmpada dessa jornada, que é o propósito coletivo, não, o propósito emocional, desculpa, é a questão de todas as pessoas que fazem parte dessa sua jornada chamada vida, como você se relaciona com elas. Então a gente começa a perceber que eu e o outro temos um motivo para nos relacionar. E com isso, nós temos que começar a entender esses relacionamentos, a qualidade desses relacionamentos. Você está vivendo relacionamentos mais iluminados ou mais tóxicos? Mais harmoniosos ou mais atritosos, mais atrituosos, né? A ideia aqui é você perceber o modo como você se relaciona com as outras pessoas. Isso difere de acordo com o nosso despertar para este propósito. Todo mundo que está na sua vida tem um propósito contigo. Vamos crescer um pouco mais? Aumentando um pouco aqui, a gente vai para o nosso propósito coletivo. Seria o propósito dos nossos grupos que nós fazemos parte. Não esses virtuais, de WhatsApp ou redes sociais, mas os grupos de pessoas dos quais a gente participa. Por exemplo, nosso grupo de trabalho. Eu, meu chefe, meu subordinado, meus colaboradores, meus fornecedores, meus clientes, formamos um grupo, né? Um laço. Muitas vezes a gente não consegue ligar todos da mesma forma, mas nós estamos nessa rede dessas pessoas. Há um propósito para esse grupo. Há um propósito também num outro grupo que talvez seja ainda mais importante, que é a sua família. Todo mundo que está na sua família tem um propósito que une essas pessoas nessa mesma família. Um propósito tão profundo do qual esse grupo surge muito antes do nascimento, porque você já nasce naquela família, então você já nasce pertencente àquele grupo. Então a profundidade desse propósito vai muito além do ato de nascer aqui. É como se ele já viesse de antes, né? Muitos estudos aí já dizem também que a gente escolhe a família antes de vir para cá, de acordo com este propósito. Então agora a gente começa a perceber os grupos que nós fazemos parte. E nesse propósito, que é o propósito coletivo, a gente percebe o seguinte, que o semelhante se atrai. Ele está total de acordo com esta lei universal. Então nós somos muito parecidos com as pessoas das quais nós nos relacionamos. Nós nos juntamos naturalmente com pessoas que gostam da mesma coisa, com pessoas que falam da mesma maneira, que acreditam da mesma maneira. Então o propósito desses grupos também é evoluir em conjunto, aprender uns com os outros. E esse é um dos propósitos mais antigos na humanidade, porque a nossa história, né, através dos indígenas e outros povos antigos, aí, mostram a importância desse laço familiar, de estarem juntos e muitas vezes na mesma casa. Então aí vem à tona do como você se relaciona com a sua família. Como é o seu relacionamento familiar?
Porque é interessante, porque quando a gente entra nesse assunto, a gente começa a escolher, nós temos a audácia de querer escolher quem vai fazer parte da nossa família. E essa escolha foi feita muito antes de a gente nascer aqui, então a gente simplesmente aceita, aprende em conjunto e permite que esse propósito, que é o propósito coletivo, aconteça. Então traça assim uma lição de olhar para a família com menos julgamento. Próximo propósito, o propósito de número 4. O propósito de número 4 é o propósito geográfico. O que significa isso, Jonas? O propósito geográfico mostra que você nasceu num lugar com um motivo. Porque teria vários milhares de lugares no mundo para você nascer. Por que será que você nasceu exatamente ali, aonde você nasceu? Porque havia um propósito para você. E honrar esse local de nascimento faz com que a gente também honre nossos ancestrais e nossa história, nossa origem. Então agora começa uma percepção um pouco maior sobre essa jornada que é a vida. Outro lugar que é muito importante, o lugar onde você mora. Você não mora num lugar à toa. Pode ser que conscientemente você veio parar nesse lugar, nem sabe bem por quê. Ah, estou morando aqui porque foi onde deu, onde que consegui pagar, né? Onde minhas condições financeiras no momento deram conta. Não se engane. Você tem um propósito para estar nesse lugar, porque senão você estaria em outro. Nada no universo fica fora do lugar, nem mesmo nós. Então a gente mora aonde a gente tem propósito, e quando esse propósito se cumpre, você pega suas malinhas e parte para um novo lugar, para cumprir este novo propósito geográfico. O propósito geográfico faz com que a gente olhe com mais carinho e com mais atenção para os lugares aonde a gente está enraizado, para os lugares onde a gente se fixa, para os lugares aonde a gente está de fato. Então, para começar a sentir um pouquinho sobre essa definição, eu queria que você parasse aí onde você está, assistindo esse programa agora, e olhe em volta. Olhe em volta aí na sua casa, não sei o que você está vendo, se já está com a sua família, quem sabe você está no seu lugar de trabalho. Pense aí, então, se você não estiver, no lugar onde você mora. Na sua casa, nos seus cômodos, nas suas coisinhas. Perceba que elas refletem exatamente a sua cara. A sua casa tem a sua cara. Se a sua casa está bagunçada, é porque você está bagunçado. Se a sua casa está organizada, é porque você está organizado. O propósito geográfico mostra um reflexo externo de tudo aquilo que acontece dentro de nós. Tá aí mais um aprendizado. Então dê uma olhada para esse lugar onde você mora. Ame com muito carinho esse lugar e cuide desse lugar, porque é uma maneira também de se dar um pouco de amor, de respeito e carinho. E mais ainda, como você pode tornar esse lugar onde você mora hoje mais agradável e que envolva as pessoas que estão em volta. Porque o propósito geográfico traz uma presença que a gente até acha que é meio aleatória, mas não é, porque não tem nada aleatório no universo. Nossos vizinhos. Nossos vizinhos entram aqui. A gente nem sabe direito o nome desse vizinho. Já foram figuras tão importantes antigamente, né? Pode perguntar para os seus avós, até mesmo para os nossos pais, muitas vezes. Eles sabem o nome, a história, eles têm amizade com essas pessoas. E isso traz importância para a sociabilidade desse nosso ser que somos. Então, o propósito geográfico faz com que a gente contate, né? Esteja em contato com pessoas que não têm um laço sanguíneo com a gente. E com isso, nem sempre concordam com os nossos costumes, com a nossa maneira de viver, e a gente começa a desenvolver o respeito àquela pessoa que está próxima, mas que é bastante antagônica, muitas vezes, ao nosso modo de vida. Então, o propósito geográfico amplia ainda mais esse ser, né, que em formato de redemoinho, vamos dizer assim, para a gente entender de forma mais fácil. Comece a enxergar um contato com outros redemoinhos, como se duas pessoas estivessem contatando agora nesse modo de energia, nesse modo de vida, e ambas precisam respeitar os costumes, o ritmo, a vida umas das outras. E nesse primeiro bloco, agora para a gente fechar esse primeiro pacote de 5 propósitos, vem aí o propósito que a gente vai chamar aqui de propósito social. O que é esse propósito social? Já que eu reconheço agora o outro, começo a despertar dentro de mim um desejo de auxiliar a vida do outro. Esse social vem de solidariedade, vem da caridade, vem do auxílio ao próximo. Então, já que eu vejo outra família tão perto da minha família, como eu posso torná-la feliz também? Como eu posso facilitar, pelo menos um pouquinho, a vida do meu vizinho? Então, a gente começa a, não
digo assim se preocupar, mas olhar com atenção, enxergar de verdade as outras pessoas que estão à nossa volta, tá? Então vamos para o checklist. Primeiro propósito é o propósito individual. O propósito número 1 é o que traz as suas características, sua individualidade, seus sonhos, seu desejo. E é onde está aquele propósito mais conhecido por aí nos estudos, que é o seu motivo, né, o seu porquê, o seu pra quê, mas tudo relacionado ao eu, a você, unicamente. Ser, né, na primeira pessoa. Já o segundo é o emocional, que é o dos relacionamentos, você e mais um. Normalmente esse outro é o pai, né, ou a figura de quem está ocupando o lugar do pai, mas aí a gente começa a incluir pessoas. Você e o pai, você e a esposa, você e o marido, você e os filhos, ou você e as filhas. Depois a gente começa a montar grupos dentro desse nosso ser. O grupo mais importante sempre deverá ser o da família. Quando a gente coloca outros grupos nesse lugar sagrado chamado família, a gente dá uma bagunçada na vida. Então, reorganize as pessoas da sua família. Eu digo que um bom exercício é você fazer uma lista de todos os seus familiares e colocar a data de aniversário do lado de cada uma. Veja quantas pessoas você vai colocar na lista. O bom é que tem aí mais de 50 pessoas, pelo menos. Vá, né, procurar seus familiares, porque eles são importantes nesse momento, para que a gente organize esse propósito, tá? Depois do coletivo aí, depois do emocional vem o coletivo, que é o dos grupos. Depois vem o geográfico, que é do lugar onde nós nascemos e do lugar aonde nós moramos. E aqui vou fazer uma vírgula. Existe um outro lugar que também traz muita importância dentro do propósito geográfico. O lugar que você sonha. O lugar que te motiva. Se você pudesse escolher um lugar do planeta, que lugar seria? Preste atenção nesse lugar porque ele te traz felicidade. Ele te traz suspiros. Ele deve ter um bom propósito para isso. Talvez você tenha algo para fazer lá, ou você pode trazer algo desse seu paraíso para o lugar onde você está, tá? E para completar, então, o 5, o último é o social, que é onde a gente passa a cuidar do outro, onde a gente começa a levar, então, um pouquinho de amor, um pouquinho de atenção, um pouquinho de solidariedade para as outras pessoas. E este seria o nosso primeiro bloco, então, dos 10 propósitos da vida. Esses são os 5 primeiros. Olha, quanta coisa interessante, né? Acho que a gente nem tem ideia, né, de quantas missões a gente nasce nessa vida. Estamos aprendendo aqui. Realmente está sendo uma oportunidade bem importante aí e fiquem ligados aqui. Eu estou vendo que a audiência cada vez aumenta mais. Então tá bom demais. Mas daqui a pouco o Jonas vai seguir com a aula, mas agora eu queria trazer para vocês, afinal de contas, o que está rolando no Instituto Henrique Amaral. E eu quero falar justamente sobre um treinamento que vai acontecer aqui em Porto Alegre, agora no domingo, que se chama Meu Propósito. Por isso estamos falando sobre esse assunto. É um treinamento aí conduzido pelo Jonas, eu também vou estar lá, né? Vou fazer algumas participações, mas o Jonas aí traz atividades, então uma apostila fantástica, onde vai... dá aqui a apostila, Jonas, né? Deixa eu mostrar aqui, olha... Cheio de anotações. Olha só que coisa maravilhosa aqui, né? Pode voltar aqui para mim, né? Olha só aqui, né? Uma apostila incrível, aqui vai aparecer melhor aqui, nessa outra câmera aqui. Olha aqui meu propósito, está cheio de anotações do Jonas aqui, né? Que ele está se preparando para o curso, a apostila dele que eu peguei. Está cheio de exercícios, plano de vida, né? Plano de atividades profissionais. Olha, tem o Ikigai, olha gente, isso aqui é muito rico, é incrível essa apostila, né? Tem muita coisa interessante aqui, né, que vai ser estudada no treinamento, sonhos, né, definição, o que impede de viver o propósito, enfim, né, quais os bloqueios, né, que impedem a manifestação do propósito na vida. Tudo isso é sendo trazido de uma forma muito bonita nesse treinamento. A gente vai assistir o vídeo agora, né, que fala um pouquinho sobre este treinamento. Fica aí, abre o coração e desfruta esse vídeo tão bonito. Son las 6 de la mañana con 32 minutos y hacemos En Boca de Todos acá en la ciudad de Santiago. 5 minutos para todo el equipo En Boca de Todos. Hoy es un programa especial. Quienes encabezaron este proyecto, un programa periodístico, un programa...
Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta aí com mais, vamos entender um pouquinho mais. Agora o João vai entrar em um aspecto mais profundo. Os 5 primeiros, né? Ali já são interessantes, mas os próximos 5 são ainda mais profundos. Depois dos comerciais a gente volta. Voltando aqui com o nosso programa, que hoje tem um tema daqueles, né? Propósito. E desmembrando ele ainda em 10 propósitos, ou seja, os 10 propósitos da vida. E agora, vamos continuar aqui com o Jonas. Então a vida pede que a gente acenda aí 10 lâmpadas diferentes. A gente já viu as 5 primeiras, então vamos ver esse segundo grupo, né? E eles são, como o Henrique disse, não só uma questão de mais profundo, mas tem que estar um pouco mais aberto.
e como nós andamos numa sociedade que insiste em ser individualista, insiste em separar as pessoas, né? Ou você é da esquerda, ou é da direita, ou é de um lado, ou é de outro, ou é isso, ou é aquilo. Nem todo mundo consegue despertar para essa segunda parte. Porque essa segunda parte vai pedir de nós um desapego muito grande a uma palavra que a gente carrega com muita força, que é o nosso ego, né? Às nossas vontades, aos meus quereres, ao meu tempo, né? Que as coisas têm que acontecer quando eu quero, como eu quero, mais que ser assim. E aí esse segundo bloco não aparece para essas pessoas. Aqui nós já temos que estar mais atentos ao que, afinal de contas, é a vida. O primeiro, vamos dizer assim, pedido, né? O sexto propósito, então, o primeiro desse segundo bloco, é o propósito natural. E aqui o natural é bem de natureza. É um propósito que faz com que as pessoas despertem um cuidado, um amor, uma atenção a tudo aquilo que faz parte desse sistema chamado vida, desse ecossistema, aos nossos recursos naturais. Aqui, quando a gente começa a despertar, a gente já começa a ter cuidado com o uso da água, com a poluição, com a separação do lixo. Aquilo faz parte da pessoa. E se isso não está desperto em você, fique de olho. Porque, né? O planeta é nosso. É um presente, é uma dádiva que nós temos para experimentarmos, crescermos e evoluirmos. Como vamos prejudicar essa nossa grande casa chamada Terra? Então, aqui o propósito... Aqui o propósito da natureza faz com que a gente olhe para o mundo e olhe como uns olhos de nossa casa, né? Cuidadinho dos animais, as plantinhas, a vida, a tudo aquilo que é vivo, a tudo aquilo que compõe esse nosso plano, tá? Vamos adiante? O próximo, e é o de número 7, é o propósito que a gente vai chamar de propósito servidor. Nasce nesse ser humano que desperta para esse propósito uma vontade de servir a este mundo. Já que a casa é minha, que eu reconheci esse lugar como meu, como nosso, né? Eu percebo que preciso contribuir para que ele se torne um lugar melhor. Então, nasce dessa... É como se estivesse ligado no anterior, né? No propósito natural, surge aí o propósito servidor. Como eu posso servir através dos meus talentos, das minhas habilidades, das minhas capacidades, das minhas ideias, para que este mundo onde nós vivemos se torne um lugar mais bonito, mais harmonioso, mais equilibrado, mais conectado. Tá bom? Vamos subir, vamos adiante? Aí surge o propósito de número 8, que é um propósito que a gente vai chamar aqui de propósito kármico. Este propósito traz uma carga, né? Muitas vezes positiva e algumas de aprendizado, de coisas, ações, situações e experiências que possamos ter em outros momentos desse projeto, ou seja, em outras vidas. A gente acaba cumprindo aqui também lições das quais, nas etapas passadas, nós não conseguimos chegar. Então, tem muitas coisas que acontecem nessa vida, trazidas por esse propósito, que a gente não consegue entender muito bem por quê. Não gosto disso e não sei por quê. Não gosto daquilo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e não estou achando nenhuma explicação em outras faces dessa nossa jogada de 10 cartas. Pode ser que seja um propósito kármico que esteja acontecendo com você e com aquela situação envolvida, para que você aprenda, reflita, faça uma reflexão sobre tal ação. Tá bom? Vamos adiante? Propósito de número 9 é o propósito evolutivo. É um propósito que pede de tudo aquilo que existe a evolução. Aliás, esse propósito não está preso somente ao ser humano. A evolução está em tudo. Tudo está evoluindo o tempo todo. Alguns mais depressa, outros de forma mais lenta, vamos dizer assim, mas todos estão em evolução. E nós não poderíamos ser diferentes. Então, nós evoluímos em todos os aspectos. Nós evoluímos como corpo físico, nós evoluímos como corpo mental, nós evoluímos como corpo espiritual e tantos outros que alguns a gente nem conhece muito bem, mas sempre estamos crescendo, expandindo. O universo está, né, nesse processo de evolução constante. E como nós fazemos parte deste grande maior, a gente compartilha deste propósito, que é o propósito evolutivo. Aqui acontece uma coisa interessante. É nesse propósito que está a energia da vida. Então, quando a gente não entende muito bem, quando a gente não acende esse propósito com facilidade, ou quando tem uns atritos ali para resolver,
a gente entra numa ideia assim, nem sei mais por que eu estou vivendo. Então, olha a importância que tem perceber isso. Perceber que hoje, independente de como você esteja, independente de como está a sua situação financeira, independente de qualquer coisa que tenha aí se manifestando, você está melhor do que ontem. Porque ontem já passou. Não dá para voltar a ser o que era ontem. Você tem que tentar ser o que você já vai ser amanhã. Né? Hoje é um degrau entre o que você já foi e tudo aquilo que você pode ser. Então se torna uma dádiva. Porque é no hoje que você vai escolher como é que vai ser. No ontem não dá mais para escolher. Então o propósito evolutivo traz a importância da presença do momento atual em que nós estamos. Porque ele mostra a nossa evolução. É só você fazer aí rapidamente uma atividade que eu digo aqui, né? É trazer sua história de vida. Tente lembrar de como é que você estava aí há uns 5 anos atrás. Se você conseguir, tenta uns 10. Tenho certeza absoluta que você está melhor. Pela sua compreensão, pelas pessoas que estão à sua volta, pelo modo como você está vendo pelo mundo, vendo o mundo e as pessoas que compõem esse mundo. Aliás, porque você está aqui. Se sentiu atraído já por esse tema? Quem sabe foi esse propósito de evolução que te trouxe para cá? Não há regra aqui, claro, mas eles atuam com muita força na nossa vida, tá? E o último propósito que completa então esse nosso time, a gente vai chamar ele de propósito divino. E ele tem esse nome porque ele está intimamente relacionado com uma linha muito delicada e ao mesmo tempo muito importante, não só aqui no Instituto Henrique Amaral, mas na vida, que é a linha da manifestação da nossa essência, no que de fato somos. E para explicar esse propósito, eu vou usar aqui as palavras do nosso querido Henrique, que escreveu em diversos livros, né, sobre o assunto, mas esse aqui para mim deixa mais claro a importância desse propósito, que é o propósito divino. Onde ele diz, o eu sou é nada mais que a presença de Deus em cada um de nós. Então, quando a gente entende isso, essa presença que nós temos, a gente percebe o poder que nós temos. E quando a gente desperta para o poder que nós temos, tudo na nossa vida se transforma. E quando tudo na vida se transforma, a gente acolhe dos outros propósitos todos os nossos valores, ou seja, o amor, a empatia, o respeito, o companheirismo, o auxílio mútuo, e percebe que tudo isso faz parte desse ser que compõe aquele lá do primeiro que era apenas um eu, se tornando então divindade e acaba iluminando tudo que existe na sua vida. Então assim a gente completa, pode até mostrar aí a grade, né, que a gente estuda no curso também com mais alguns detalhes, que é esse espiral em constante crescimento. E conforme esse ser, né, vai expandindo a sua existência, ele vai crescendo, mais desses propósitos vão se mostrando. Então você não tem apenas um único propósito e eles também não estão divididos por áreas, né? Área financeira, área, né, pessoal, não. É conforme a sua consciência, a sua percepção sobre a vida vai aumentando, tá bom? Então a gente encerra aqui a nossa aula, dessa nossa caminhada, nessa breve caminhada sobre os 10 propósitos da vida. Como eu disse, essa é apenas uma das formas da gente olhar para esse tema e trazê-lo com mais didática, com mais praticidade para o nosso dia a dia. Tudo que está acontecendo na sua vida tem um propósito. Identifique qual dos 10, trabalhe, desenvolva e expanda para que a sua vida se torne cada vez mais abrangente de conhecimento, de sentimento, de emoção, de cor, de vida e de um propósito divino. Que lindo, Jonas, né? Quanta coisa bonita aí sendo trazida hoje, né? Vejam só, né? Que propósito parece um assunto tão superficial, mas é possível chegar com muita profundidade a uma reflexão sobre, afinal de contas, o que estamos fazendo nesta vida. Façam perguntas, porque no próximo bloco vamos responder as perguntas. Entra no grupo, não lá no YouTube, tá? No grupo, entra lá no link, entra no grupo e faça a sua pergunta que a gente vai responder depois dos comerciais. Pode rodar os comerciais.
Seja bem-vindo de volta ao programa Henrique Amaral com você, hoje falando sobre os 10 propósitos da vida. E também relembro aqui para vocês a nossa promoção da noite, onde você pode participar desse treinamento chamado Meu Propósito, riquíssimo, de 297 por 107. É uma oportunidade muito grande de realmente refletir e sair de lá. Eu garanto para você que você vai sair de lá com uma nova perspectiva, uma nova visão da vida e da sua missão neste mundo. Sem mais delongas, Henrique Amaral responde. Hoje, como o assunto aqui é muito do Jonas, né? O Jonas também vai responder as perguntas aqui com vocês. Então, Jonas, o que temos aí? O que tem para hoje? Tá chovendo pergunta aqui, então você já sabe. Entra no QR Code, entra aqui no institutohenriqueamaral.com.br/programa. Vem participar do grupo de WhatsApp, porque aqui você vai falar diretamente com a gente. E agora chegou a hora de fazer aquelas perguntas, né, que ninguém sabe responder, para a gente pensar junto nessa resposta e aprender junto. E uma das que surge aqui logo no começo da história é descobrir o que é propósito. A pessoa quer saber uma definição do que é isso, afinal de contas, né? Porque tem tantos estudos diferentes. Então eu vou trazer minha resposta, mas antes disso também vou perguntar para o Henrique, para que o Henrique traga aí a opinião dele sobre o que é propósito para o Henrique Amaral. Olha, eu escrevi, né, no livro. Na verdade, eu tenho um capítulo, né, no livro da riqueza, da vida da performance, sobre propósito, onde eu coloco ali, né, que propósito, ele é uma sensação que tem que ser buscada com o coração. Quando a gente está aberto, quando a gente busca o autoconhecimento, a gente encontra o propósito, tá certo? É nos conhecendo, olhando assim com muito carinho para nós, a gente vai entendendo, né, o que a vida nos reserva. Todos nós temos um plano divino, como o João já falou, né, do propósito divino ali, temos um plano divino, basta a gente estar aberto e se conhecer profundamente. Então, propósito para mim é aquilo, ou as missões que você nasceu para realizar aqui, tá certo? Não só profissional, mas como o João falou, profissional, na família, no lugar onde nasceu, a missão de ajudar a pessoa, de orientar pessoas, de transformar vidas, são muitos os propósitos com os quais nós nascemos aqui. Propósito, então, para mim, repetindo, as missões, é o seu plano, é o que você veio fazer aqui. Importantíssimo encontrá-lo. É isso mesmo. E essa pergunta já passeou muito a história aqui da nossa humanidade, desde as eras mais antigas, né? Lá, Aristóteles, antes de Cristo. Entendendo e estudando tudo isso também, como o Henrique já disse e colocou no livro, que uso muito. Vou trazer agora para vocês aqui a minha definição, o que para mim é propósito. Então, tá aí, ó, propósito requer intenção e decisão sobre o momento presente e futuro, que vai além de si próprio e entende a conexão com tudo aquilo que existe. É reconhecer a sua herança mais sublime e divina. É desenvolver-se em sua singularidade e despertar para o amor ao próximo. Requer prática constante e conscientização sobre tudo aquilo que deseja realizar. Então, a ideia aqui é você perceber a vida em você. A Vânia fez uma pergunta interessante que diz assim, ó, como eu descubro qual é o meu propósito? Então, o Henrique já deu uma pista. O passo 1, Vânia, é o autoconhecimento. É buscar aí, através de momentos, atividades, ferramentas, treinamentos aqui no Instituto ou em outros lugares, por aí, né, descobrir, afinal de contas, quem é a Vânia. Do que a Vânia gosta, do que a Vânia não gosta, como a Vânia se comporta em diferentes situações, como ela se relaciona. Quando a gente sabe muito bem sobre nós, a gente percebe o nosso... tem uma ideia inicial do nosso tamanho, da grandiosidade do nosso ser. Quando a gente começa a perceber a grandiosidade do nosso ser, a gente começa a sentir nosso propósito, tá? Vamos lá? Michel Rose Pereira aqui, vou jogar agora para o Henrique, diz assim, como saber se o que eu acho que vamos de novo. Como saber se o que eu acho que é meu propósito realmente é o meu propósito? Então, como é que eu separo do achismo, Henrique? Sim. Nós temos duas parcelas, nós temos uma entidade dentro de nós chamada ego. Pode observar que se você está no seu propósito, você está crescendo e beneficiando muitas pessoas. Quando você está beneficiando só a si mesmo, você está dentro do ego e você não está manifestando o seu propósito real. Então, observe.
se é o seu ego que está falando, e como diferenciar, né? O ego, ele tem objetivos egoístas, ele quer ser amado, ele quer ser reconhecido, apalpado, visto e elogiado. Agora, se realmente o que você faz é algo que vem da sua alma, é algo que está auxiliando outras pessoas, está fazendo você crescer junto com outros, então você tem grande chance de estar no seu propósito. Eu não tenho como responder por você, mas faça essa reflexão, pense bem e você vai encontrar aí na resposta sobre que vem aí do coração. A sua mente não vai conseguir encontrar a resposta. Pergunte ao seu coração, medite no silêncio e ouça o que o seu coração tem a dizer. Isso mesmo. A Dirce Mendes Rodrigues perguntou assim: uma vez tendo clareza sobre os propósitos, posso executar todos ao mesmo tempo? Sim, nós estamos executando vários propósitos ao mesmo tempo. Um com a nossa família, um com o nosso trabalho, um com nós mesmos, um no nosso casamento, um no lugar onde nós estamos. Então é como se nós estivéssemos no centro e ao mesmo tempo várias coisas estão acontecendo à nossa volta. Então a gente está atuando perante vários propósitos o tempo todo, tá? Às vezes uns com mais força, uns com menos força, mas sempre é mais de um. Vamos lá? Selma Regina perguntou: a vontade intensa de fazer ou realizar algo na vida é um sinal que há um propósito atrás disso? Com certeza, porque o propósito chega uma hora que ele começa a te incomodar, ele começa a te excitar, e enquanto você não faz, é como se você sentisse um vazio, é um chamado, é o chamado do universo que está impelindo você, empurrando você para essa realização. É o que você veio fazer aqui. Então, sim, se você tem muita vontade de fazer alguma coisa, não trave, não impeça essa manifestação. Deixe. Tem pessoas que trazem talentos belíssimos e não os utilizam. Mais uma pista aqui. Se você nasceu com um talento, seja para desenhar, para fazer, para ensinar, para fazer obras de arte, enfim, né? Seja qual for o talento, né? São vários talentos e o Jonas fala sobre isso também no treinamento. Observe seus talentos. A gente nasce com alguns, desenvolve outros, a gente tem alguns talentos principais, outros secundários. Os nossos talentos mais inatos e fortes indicam o caminho do nosso propósito. Fique atento. Esse talento esconde aí uma caixa de ferramentas para a gente cumprir o que a gente veio fazer aqui. A Simone Viana diz assim, ó, falou no grupo, perguntou: o que fazer quando a gente deseja muito estar em um lugar, mas não consegue realizar esse objetivo? Vou dizer que, Simone, um bom começo de jornada, até porque nós estamos falando aqui do propósito geográfico, é expressar a gratidão pelo lugar onde você está, ao invés de desejar o lugar que você não está. Porque a gente está exatamente onde tem que estar. Ao ponto de vista do universo, não há ninguém no lugar errado. Ao ponto de vista do nosso eu não gostaria de estar aqui, queria estar ali. Então agora olhe como se o universo olhasse para a sua vida. Você está exatamente onde você tem propósito a cumprir. Agradeça e cumpra esse propósito, para poder partir dali para o lugar onde você deseja ir, tá? Vamos lá, mandem perguntas aí, deixa eu olhar aqui, o que está chegando. Aqui, deixa eu correr que agora as perguntas voaram. Só vai dar para responder mais uma. Então, eu respondo uma, tu responde mais uma e já acabou, porque o tempo está acabando aqui. Aqui, vamos ver. Tem um monte de gente falando outras coisas, agradecendo, mandando boa noite, as perguntas correndo. A Alexandra perguntou sobre o curso, então vou responder aqui, né? Se é um único dia de curso e são tantos assuntos. Sim, Alexandra. Então, como o Henrique falou, o curso é no dia 15, no sábado, aqui na cidade de Porto Alegre. Começa às 9 horas da manhã, tem intervalo para o almoço ali, um lanchinho rápido de tarde, mas vai até às 20 horas. E é um treinamento cheio de ferramentas, como o Henrique mostrou, né? Aqui eu coloquei todas as atividades nessa apostila. Por quê? Porque saber de propósito não muda nada. É o que você vai fazer com isso que vai mudar a sua vida. Saber que o seu vizinho tem um propósito na tua vida, não mudou nada. Agora, o modo como tu vai te relacionar com ele pode mudar a tua vida. Pode criar dali um laço de amizade e fazer com que surjam um outro futuro para as pessoas envolvidas. Então, saber sobre o propósito não muda nada. É o que a gente vai fazer com ele. Vamos lá. Aqui. Última pergunta. Última pergunta, então. Nossa vida é composta por um único propósito de vida e elas têm a ver com as áreas da nossa vida?
Não, assim, é porque áreas da vida são várias, né? Tem a parte, quando a gente olha a roda da vida, a gente vê que na vida tem muitas áreas, mas os propósitos não estão necessariamente ligados às áreas da vida, tá certo? O propósito seria mais como o Jonas colocou, né? Temos um propósito profissional, um propósito geográfico, um propósito dentro da nossa família, um propósito importantíssimo dentro da família, um propósito de auxiliar o processo de evolução do mundo, o seu próprio processo de evolução. São vários propósitos, mas não tem a ver realmente com as áreas da vida. E sim, eu prefiro, na verdade, é só uma forma de classificar, né? Tem muitos estudos, cada um fala de um jeito diferente. Eu gosto muito dessa abordagem que o Jonas colocou, que é a abordagem dos 10 propósitos da vida. Eu acho que é a abordagem mais profunda que eu já vi e mais consistente. Então, eu diria que não teria muito a ver com as áreas da vida, mas sim com essas 10 áreas, né? Se você perdeu, não está assistindo aí, quem está vendo no YouTube, volta lá e revisa, ou então tira um print daquela figurinha que o Jonas passou com os 10 propósitos e reflita sobre cada um deles. Eu vou te pedir só um minutinho, só um segundinho, porque Fala. a Josiana mandou uma pergunta que eu adorei. Ela diz assim, dos 10 propósitos da vida, qual seria o mais significativo? Eu acredito que todos têm a mesma importância. Alguns podem ter alguns nomes que encantam mais, mas o nome aqui não importa. Todos os 10 propósitos têm a mesma importância. O que é significativo é despertar para eles. Quando a gente desperta de fato para esse processo do nosso propósito, a gente desperta para outro patamar de vida. Com mais amor, com mais saúde, com mais equilíbrio, com mais cuidado, com mais prosperidade e com mais tudo que essa vida tem para nos dar. E vamos às nossas palavras finais aqui, né? Para encerrar essa reflexão sobre propósito, eu gostaria que cada um